galera, tudo bem? Eu tô de volta aqui agora para falar sobre esse livro que eu comprei, eu achei fantástico, eu já achava fantástico antes, porque eu já tinha lido em outras versões, assisti aos filmes que saíram, que foram vários filmes, e resolvi comprar essa edição de luxo, né? Mais uma vez aí lançada pela Zaha. Eu já tinha falado aqui da Alice no País das Maravilhas e agora tô falando do Peter Pan, ou Peter Pan, como é conhecido aqui, do J.M. Barrie. Eu sou um super fã dessa história, né? Tem também o meu nome, mais ou menos. E do que se trata esse livro? Esse livro se trata do Peter, que é uma criança que vivia numa casa e se sentia muito abandonada pelos seus pais. Eles brigavam muito e o Peter resolveu então fugir de casa. Ele não queria ser adulto nunca, para nunca se tornar uma pessoa como os pais dele eram. Então ele fugiu para esse local chamado Terra do Nunca, e onde ele nunca iria envelhecer. Ele nunca iria assumir responsabilidades de adulto e ele nunca se tornaria os pais. Daí se chamar o local Terra do Nunca. O Peter, né? Vamos chamar de Peter, tentar. O Peter, ele nunca não queria crescer nunca. Então essa é o plot dessa história, né? Mas não é baseado apenas nisso. No livro a gente se aprofunda mais na história e vê que não envelhecer nunca tem o seu lado positivo, mas também tem um preço a ser pago por nunca envelhecer. Em nunca envelhecer, eu vou dar um pequeno spoiler da história, mas acho que as pessoas não se atentam muito para esse detalhe. Então não é bem um spoiler. Em nunca envelhecer, a pessoa também acaba concordando em nunca guardar memórias, não é? Porque o que faz você envelhecer é o conhecimento acerca do tempo que está passando, das coisas que estão acontecendo na sua vida. O Peter, ele vai vivendo o que está acontecendo no presente. Então ele conhece as pessoas, ele vai reconhecê-las como se tempo algum tivesse passado. Mas se ele passar uma grande parte do tempo longe dessa pessoa, quando ele volta a encontrar a pessoa, ele já não se lembra bem dessa pessoa, porque ele não retém essa memória de longo prazo. Ele só retém uma memória de curto prazo. E por isso ele se mantém jovem sempre, porque ele não se desgasta, ele não guarda grandes coisas no coração. Não cria laços muito profundos com ninguém. Certo dia ele gosta muito de histórias e ele encontra, né? Ele sempre está indo entre o mundo da Terra do Nunca e o mundo real e acaba encontrando uma janela aberta onde uma menina está contando uma história. Ele gosta muito de histórias de piratas e tudo mais e ele fica escutando essa história. Bem, o resto da história do Peter Pan todo mundo já conhece, né? Ele vai conhecer a Wendy, os irmãos dela, vai tirar eles desse local e vai levá-los para a Terra do Nunca, onde ele vai fazer da Wendy uma espécie de mãe e vai tentar fazer com que eles fiquem lá. Tem a Sininho, né, Tinkerbell, e tem a sombra do Peter Pan. O que a gente vai encontrar quando comprar essa magnífica versão lançada pela Zaha? 3 minutos falando aqui à toa, ou falando da história que eu não ia falar, mas é que eu precisava falar desses detalhes. Por quê? Essa versão Peter Pan da Zaha, ela traz comentários e traz umas informações adicionais, umas análises sobre a história, e é super interessante. Aqui na capa, que é uma capa dura, nós temos a sombra do Peter Pan, a sombra da Sininho, aqui edição comemorativa e ilustrada, Peter Pan, J.M. Barrie, que é o nome do autor. Na lombada, que fica muito bonito lá na sua estante, nós temos de novo a sombra do Peter. E aqui atrás, uma pequena sinopse da história. Não é? Esse é um dos maiores clássicos infantis,
Peter Pan é uma história que, como em Alice no País das Maravilhas, une gerações, contagiando também adultos com sua energia, imaginação e um enredo que permite diversos níveis de interpretação. Realmente fantástico. Por dentro, a Zahra trouxe aqui o mesmo trabalho fantástico de Alice no País das Maravilhas, com uma contracapa, né? Muito bonita, toda feita em folhas de outono, e aqui feita em folhas verdes, e aqui já feita em outro tipo de folhagem. Nós temos Peter Pan. As folhas são em coloração creme, bem grossas, com uma impressão super bem feita, e um trabalho e um acabamento muito de alta qualidade. A gente tem, durante toda a apresentação do livro, aqui a introdução, onde ela vai falar dos detalhes da história, de detalhes sobre a vida do autor e sobre como interpretar cada tipo de... Cada pedacinho da história. Ela joga aqui alguns trechos da história e traz algumas interpretações psicológicas ou interpretações que as pessoas podem chegar nesses pequenos trechos da história. É um pedaço bem grande de análise do livro, até que então entra-se na história do livro. Peter entra em cena. E aqui a gente começa a história em si, né? E a gente é apresentado para a família da Wendy, e a família dela é super incrível, super incrível. O trabalho de narração dessa história é incrível. Por quê? Porque o autor escreveu essa história de uma forma tão cuidadosa e caprichosa, que a gente vê que tem amor em cada parágrafo. Ele conta a história com muito carinho e com muita delicadeza em cada pedacinho da escrita dele. O livro é todo ilustrado, todo ilustrado, assim, em cada capítulo ele traz uma ilustração a respeito daquele capítulo. A gente conhece realmente, esse é o texto original, então a gente conhece a realidade, como era o Peter, e tem umas coisas assim bem profundas e bem mais dark, sabe? A gente vê que tem umas ligações aí com amor, morte, coisas que não passam nas versões que são feitas para crianças. Embora o livro tenha sido feito para crianças, mas para crianças de uma outra geração, né, que não eram tão impressionadas como a nossa, ou que não eram tão super protegidas como a nossa. O final desse livro é fantástico, fantástico, muito emocionante. Eu vou dizer que eu chorei no final desse livro, chorei mesmo, porque foi um final muito emocionante. Assim, a gente vê que realmente há um preço a se pagar por tudo. No final desse livro, tanto a Wendy acabou tendo que pagar um preço pela escolha que ela fez, quanto o Peter pagou um preço pela escolha que ele fez. E aí eu acho o seguinte, que eles se amavam sim, não o tipo de amor adulto, mas o tipo de amor infantil e puro e verdadeiro, mas cada um tinha dentro de si anseios diferentes para a vida. O Peter nunca queria crescer, nunca queria assumir responsabilidades, ele nunca queria se tornar alguém como os pais dele eram. E a Wendy, ela, embora também tivesse esse anseio pelas aventuras e a falta da responsabilidade, ela tinha um anseio mais por se aventurar em novas possibilidades. Então, quando ela viu que a vida adulta era uma aventura, uma nova aventura, ela quis crescer. Por mais que ela amasse o Peter, por mais que ela esperasse ele todos os anos voltar, ela acabou crescendo. E nossa, isso foi assim uma facada no peito do leitor, quando ele volta nossa, vocês têm que ler. Se vocês não leram ainda, vocês têm que ler. E eu adoro esse livro, eu amo... Opa, fogos. Eu amo esse livro, eu amo essa história, e eu amei muito essa edição da Zahra, que foi e é um presentaço aí para qualquer pessoa que curta contos, lógico, e que
curta especificamente o Peter, a história do Peter. E é muito, muito incrível, fantástico, lindo esse livro, linda história. É um super presente. Isso aqui tá no meu localzinho especial ali na estante, porque eu realmente gostei muito. Então esse livro eu acabei pagando nele, acredito que R$ 18, não lembro quanto foi na época que eu comprei, mas valeu muito a pena porque é um trabalho fabuloso aqui da Zaha. A Zaha, com essas edições aqui, ela ganhou totalmente o meu respeito no Brasil, com livros com uma qualidade incrível, sendo vendidos tão baratos. Comprei por R$ 18, acredito que hoje em dia deva estar numa mesma faixa de preço, talvez um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena, até R$ 30 eu teria pago, achando que tinha feito um bom negócio. Então vale muito a pena. Lembrando que esse livro, pela Zaha mesmo, tem duas edições. Tem essa de capa verde e tem uma outra capa azul. Eu acredito que a capa azul seja uma versão um pouco menor, porque ela vem naquele box, né? No box de contos. E ela deve ser um pouco menor. Eu ainda não peguei ela pra ver, não tive acesso a ela ainda. Porque eu preferi comprar essa, já que dizia que vinha com esses pequenos... sempre ao final aqui no rodapé, se tem algum tipo de curiosidade na história, aqui ao final ela traz essa curiosidade que você pode ler ou não a respeito da história e da construção da história. Por exemplo, no capítulo A Casinha, que é quando elas constroem a casinha para Wendy. Em Peter Pan em Kingston Gardens há um capítulo com o mesmo título. Nele, fadas constroem uma pequena casa em volta de Mamie Mannering, a personagem que naquele livro conhece Peter Pan, quando ela passa uma noite inteira dentro do parque para acompanhar uma festa das fadas. Ou seja, faz aqui referência a um outro livro do mesmo autor, que eu ainda também não conheço, porque não encontrei disponível. Olha, o Gato de 9 Rabos, Cat of Nine Tails, ou simplesmente Gato, é um chicote com múltiplas tiras que foi usada como um instrumento de punição pela Marinha do Exército Britânico até 1881. São pequenos detalhes que têm relação com a história e que o Jim Barrie procurou para escrever essa história aqui. Se tem alguma curiosidade, vai estar aqui. E como eu sou um grande fã da história, lógico que eu tenho que conhecer obrigatoriamente todos os pequenos detalhes dessa história. Se você é um fã de Peter Pan, se você é um fã de J.M. Barrie, se você é um fã de contos infantis e contos de fadas, você não pode deixar de ter esse livro, que é Amor Puro. Esse livro é tudo de bom, então você tem que ter. E é isso, valeu super a pena essa compra e fica aqui a dica pra vocês. Até a próxima.